Bom, pessoal, vamos lá. A gente vai dar continuidade aqui ao tópico de treliças tridimensionais. Então, a gente vai resolver esse exercício aí, onde se pede, né, o cálculo de cada esforço, né, os esforços em cada barra. A gente tem aí 9 barras, né, e vai utilizar o método dos nós para isso. Então, a gente tem aí 5 nós, A, B, C, D, E, né, e 9 barras. Então, a gente vê que para a treliça isostática tridimensional, né, a gente obedece, né, aquela regrinha, né, onde o número de barras para uma treliça isostática tem que obedecer essa relação aqui, né, de 3 vezes o número de nós, nesse caso a gente tem 15, menos 6. Então, é uma treliça isostática, a gente vai conseguir aplicar as equações da estática e encontrar as, os esforços, né, desconhecidos, ok? Então, observa que aqui a gente tem um, um apoio de primeiro gênero, né, onde eu tenho somente uma reação aqui nessa direção Y, né, em A. A gente tem outra reação, né, nessa direção de X, no ponto C, e outra aqui no ponto D, só que na direção Y. E a gente tem aqui no suporte E, no apoio E, eu tenho 3 componentes de reação nas 3 direções, tanto em Y, quanto em Z, quanto na direção X. Então, ela não trava, ela não restringe, né, a rotação, mas ela tem 3 componentes de translação na direção dos 3 eixos. Tá? Então, nesse caso, a gente vai inicialmente marcar nesse sistema de referências X, Y, Z, esses pontos, tá? A, B, C, D e E, que vai facilitar para a gente a análise quando a gente for aplicar o método dos nós e traçar os vetores que dão a direção de cada barra. Então, para iniciar, vamos marcar esses pontos aí. Então, no caso A, esse ponto A ele está em cima do eixo X, então ele tem coordenadas, no caso aí o tamanho da barra AD que vale 2 e 0, 0 nas outras coordenadas. Né? O ponto B, né, ele se encontra no plano XY, né, e ele tem coordenadas 2, 3 e 0. Todas essas coordenadas estão em metros. Tá? O ponto C, né, ele está em cima do eixo Y, então ele tem coordenadas 0, 3 e 0. O ponto D, que tem coordenadas 0, 0, 0, porque ele se encontra na origem. E, por último, o ponto E, que se encontra no eixo Z, e tem essas coordenadas aqui. Tudo bem? Então, isso vai nos ajudar a traçar os vetores que dão as direções aí dessas barras que vão ser necessárias, por sua vez, para a gente determinar os esforços em cada barra. Tá? Aqui no nosso próximo GM aqui, no nosso próximo slide, eu indiquei convenientemente, tá, as reações, tá, aplicadas, né, que agem sobre cada apoio. Tá? Então, aqui a gente tem o nosso vetor A, né, o nosso vetor A, as 3 componentes da reação devido àquele apoio em E, uma reação em C e uma reação em D. Como a gente está precisando
calcular em todas as barras, tá? A gente vai calcular, obviamente, as reações. Se por um acaso a gente só precisasse calcular o esforço na barra B, na barra BE, por exemplo, ou BC, a gente poderia fazer uma seção dessa treliça aqui e fazer o cálculo só das barras que a gente quer. Como a gente vai aplicar o método dos nós, vai ter que calcular nó a nó aqui, então é bom a gente calcular essas reações. Então, para facilitar a nossa vida, a gente vai começar pelo cálculo dos momentos. A gente vai escolher aqui, obviamente, o nó onde eu tenho o maior número de incógnitas, que nesse caso é o nó E, tá? Então, a gente vai calcular e aplicar a equação de equilíbrio estático, tá? Calculando o momento em relação ao ponto E, tá certo? Então, eu vou fazer uma tabelinha aqui para facilitar o entendimento, tá? Então, eu vou chamar essa força de 400 de F1, tá? Essa de 800 de F2, tá? E essa de 600 de F3, só para que a gente indique na nossa tabela. Então, inicialmente a gente vai calcular os momentos, né? Os momentos, os momentos em relação ao ponto E, tá? E depois a gente iguala a zero para o cálculo da equação de equilíbrio. Tá? Então, aqui eu vou indicar a força, o vetor força, né? Aqui eu vou calcular o vetor, né, do ponto até o E, né, o vetor partindo do ponto E, e o vetor, né, o vetor força conveniente. Tá? Então, a primeira força que a gente vai calcular, né, o seu momento, vai ser a força A, tá? Da reação no apoio A. Então, a gente precisa, tá, do vetor que sai do ponto onde a gente quer calcular o momento e marca a posição de onde está sendo aplicada a força. Então, é um vetor que sai de E e vai até A. Então, nesse caso aqui, né, é o nosso vetor EA. Tá? Esse vetor EA, basicamente, é o A, coordenada do ponto A menos o ponto E. Tá? Então, lembrando que o nosso ponto A é esse aqui e o nosso ponto E é esse aqui. Tá? Então, com isso, a gente encontra que o vetor EA vai ser o A, que é 200, menos o E, que é 001. Então, eu vou ter, na verdade, o vetor 2, 0 e menos 1, ou seja, 2i menos k. Tá? Então, esse aqui é o vetor R, né, que marca de onde eu quero calcular o momento e localiza a força respectiva para o cálculo desse momento. Tá? A força, o vetor força que representa o A, eu vou chamar aqui de AY na direção de J. Tá? Então, ele é um AYJ. Tá? Consequentemente, a gente tem como calcular o momento devido a ele. Então, R, produto vetorial F. Tá? Então, aqui nesse caso, ó, usando aí a regra da mão direita, né? E lembrando que ela obedece isso daqui, a gente tem que 2i vetorial AYJ, né? A gente vai ter aqui 2AYK, né?
que I vetorial J vai dar o K, mais a Y, né, na direção I. Por que mais a Y, né? Primeiro porque K vetorial J dá menos I. Com esse menos que eu tenho aqui, então fica positivo. Então, esse aqui do A a gente já fez, tá? Então, vamos agora para a força que a gente chamou de F1, tá? Essa F1, né, também é aplicada no ponto A. Então, naturalmente, o vetor que dá a direção é o próprio EA que a gente marcou aqui, que é o 2i menos K, tá? Então, o vetor força, nesse caso, dessa F1, ele está na direção de K negativa, né? Está para baixo, então menos 400K, tá? E aí, fazendo aí o produto vetorial, né? E vetorial K vai dar menos J, com esse menos que está aí vai ficar positivo, então vai ficar 800J, tá? Vamos para a força F2. Eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido, porque é só repetição mesmo, né? Aqui, o vetor que marca a força F2 vai ser o EB, né? Então, vai ser a coordenada do ponto B menos a coordenada do ponto E, tá? Então, nesse caso aí, é o vetor EB, que é o B menos o E, a coordenada do ponto B menos a coordenada do ponto E, que aí, nesse caso, vai dar 2i mais 3j menos k, tá? E da mesma maneira, o vetor força está apontado para baixo, na direção menos k, então menos 800k, tá? Fazendo esse produto vetorial, lembrando que k vetorial k vai dar zero, né? Por isso que essa aqui ficou só 800j, tá? Porque k vetorial k dá zero. Da mesma maneira, essa coordenada aqui não vai gerar momento, tá? Então, aqui vai dar 1.600, deixa eu anotar aqui, 1.600 J, tá? Menos 2.400 I, tá? Vale lembrar que esses resultados aqui estão na dimensão Newton-metro, né? Visto que aqui está em metro, aqui está Newton, então que é o momento é Newton vezes metro, tá? Então, continuando aqui, a gente vai fazer da F3. A F3 está aplicada em C, então o vetor que marca é o vetor EC. Vetor EC, tá? Que vai ser a coordenada do ponto C, tá? Coordenada do ponto C, 0, 3 e 0, menos a coordenada do ponto E, que é 0, 0, 1. Tá? Então, dessa maneira, a gente vai ter que o EC vai ser 3J menos K. Tá? E o vetor F3 aí, né, também está para baixo, então menos 600K. Tá? E aí, aplicando esse produto vetorial, aí a gente vai ter menos 1.800 na direção I, tá? Visto que J vetorial K vai dar I, né? E K vetorial K dá zero. Tá? Então, F3. Agora vamos fazer da força da reação, né? Que a gente quer calcular em C. Tá? O vetor, do mesmo jeito, é aplicado no ponto C, né? Então o vetor aqui que marca é o mesmo vetor EC, que é o 3J menos o K, tá certo? O vetor C está na direção
do eixo x, né? E a gente adotou como positivo. Então, vamos chamar aqui, né, de cx na direção y, tá? Então, fazendo aí o nosso produto vetorial, a gente vai ter aí menos 3cxi, né? Desculpa, menos 3cxk, tá? Por quê? Né? J vetorial i dá menos k, né? Então menos 3cx menos cxj, tá? Porque k vetorial i dá o j, né? K vetorial i dá j. Tudo bem? E por último, a nossa força, né? A nossa reação em D, né? Então, o ED é o vetor que marca, né, a posição em relação ao ponto E, é o vetor que sai do E vai para o ponto D, né? Ou seja, D, a coordenada do ponto D, que é a origem, menos o E. Então, vai ficar 0, 0, 0 menos 0, 0, 1, né? Então, ele vai estar na direção do menos K, tá? E, obviamente, a força AD, né, vai ser um dy, o vetor D, né, vai ser dy na direção J, certo? Consequentemente, fazendo esse produto vetorial, a gente vai ter aí K vetorial J dá menos I, com esse menos que tem aí, a gente vai ter dy I, tá certo? Então, são essas forças as que causam momento em relação ao ponto E, tá? Essas três forças aqui, como estão aplicadas em E, não vão causar momento, tá? Então, agora a gente tem condição, né, de aplicar a primeira, né, equação de equilíbrio aqui, que é, no caso, somatório dos momentos em E, né, vetorial, né, o vetor momento em E, é igual ao vetor nulo. Ou seja, a gente vai somar todos esses vetores que estão aqui na terceira coluna, tá certo? Como a gente vai igualar ao vetor nulo, significa que a soma em cada coordenada tem que dar igual a zero, tá? Então, a gente vai ter aí, somando esses caras na direção i, quem que a gente tem? A gente tem o a gente tem menos 2.400, né? A gente tem menos 1.800 e o D, né? São os escalares aí que estão na direção de I. Na direção de J, a gente tem 800, nós temos 1.600 e o C, né, na direção de J. E na direção de K, nós temos 2A e 3C. E tudo isso aí é igual ao vetor nulo. Como eu falei, se ele é o vetor nulo, né, o momento é nulo, então cada coordenada dessa vai ser igual a zero. Então, por exemplo, na direção do J, a gente tem como tirar o C, né? Então, 2.400 mais, desculpa, imaginariamente, menos C igual a zero. Tá? Menos, vou só colocar aqui, né, que o D é dy, né, que é o escalar, o C é na direção x, né, cx, e o A é a y e cx. Tá? Uniformizar aqui, né? Então, aqui o cx, então daqui a gente tira, né, que o nosso cx, né, vale
2.400 newtons. Né? Como deu positivo, então o sentido que a gente tomou é correto. Na direção K, já que a gente achou o CX, a gente acha o AY. Né? Então, na direção K, a gente tem aqui 2AY menos 3CX igual a zero. Então, isso aqui entrega para a gente o valor de AY, né? Que vai ser 3CX sobre 2, que vale 3.600 newtons. Como deu positivo, é o sentido que a gente adotou. E por último, a gente faz o somatório aí na direção I, né? Que vai dizer para a gente que o dy vai ser quem? Menos 2.400, menos 1.800 dá 4.200, menos o valor de y que a gente calculou logo acima. E aí a gente tem o nosso valor de dy, que vale 600 newtons. Então, a gente já calculou aí 3 componentes das nossas reações. Né? Cx, o nosso AY e o nosso valor de dy. Então, está faltando aí a gente calcular, né, as reações, né, em E, que está faltando, as outras três a gente já calculou. Então, basta a gente calcular o somatório de forças, né, ou, fazendo de forma escalar, somatório de forças nas três direções. Tá? O que a gente vai fazer aqui agora, para a gente fechar essa parte aqui. Vou só pegar essa figura para trazer para cá. A gente enxergar melhor o que está acontecendo. Então, vamos lá. Então, para encontrar as reações em E faltantes, né, a gente faz somatório de forças, né, que é nula. Isso é a mesma coisa de quando a gente fazer, né, somatório nas três direções. Então, somatório de forças na direção x sendo zero, a gente vai ter quem? A gente vai ter somente o EX mais CX. Né? Então, daqui a gente vai tirar que o EX, tá? Ele vai ser menos 2.400 newtons. Tá? Como eu falei, quando a gente faz caso vetorial, a gente mantém o sinal, tá? Para que não cause confusão depois. Tá? Somatório na direção y sendo zero, a gente vai ter, né, o EY, a reação em A e a reação em D. Tá? Então, a gente vai também tirar aqui que o EY vai ser negativo, né? Visto que no caso aqui, como eu estou fazendo escalar, né? Então não é o A, é o AY e aqui é o DY, né? Então, a gente calculou, né, no slide anterior, que o AY vale 3.600 e o DY 600. Então, o EY vai resultar aqui num valor de menos 4.200 newtons, né? E aí, por último, a gente vai ter aqui o somatório na direção de Z, né? E aí, na direção de Z, a gente vai ter o EZ, que a gente sempre adota inicialmente positivo e deixa as equações de equilíbrio dizer para a gente qual é o sentido, né? Menos 400, menos 600, menos 800 igual a zero, tá?
que são as forças que são aplicadas no ponto A, B e C. Então, a gente tira aqui que o nosso EZ vai ser 1.800 newton positivo. Então, a gente tem aqui, né, as nossas componentes. Tá? E onde a gente tem como encontrar aí, né, escrever, melhor dizendo, os nossos vetores que representam as reações nos apoios, tá? Então, só para resumir aqui, né, a gente vai ter que o nosso A, né, ele vale 3.600 J newtons, né? Então, nosso vetor reação em A, em C, né, nosso vetor C é o Cx, né? Então, 2.400 I newtons. A gente tem a reação em D, que vale 600 J newtons. E, por último, a nossa reação no apoio I, né? Que vale 2.400 negativo na direção I, menos 4.200 na direção J e 1.800 na direção K, força em newtons. Tá? Então, aqui são as nossas reações. Então, essa primeira parte a gente conseguiu fechar aí, que é o cálculo, né, das reações externas, né, nos apoios. A gente está considerando, nesse momento, a treliça, né, como um corpo só. Tá? Essa primeira parte a gente fechou aí.